boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está entrando no online, pelo Facebook. Fique conosco aí nessa próxima hora, que nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém? E peço que você compartilhe, você que está vendo, né? Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos, você que está aqui, você que está na sua casa, que está entrando. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, todo-poderoso, não há outro igual a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Pai. Muito obrigado pelo Seu cuidado, muito obrigado, Jesus, pelo dia que passamos, pelo Senhor ter nos concedido de chegar na Sua casa, meu Pai, em segurança, debaixo da Sua proteção. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pela semana até aqui, por todo o Seu cuidado, pelos livramentos, Pai. Obrigado pelas bênçãos, Pai, obrigado pelas lutas que passamos, porque, Pai, nas lutas nós nos fortalecemos. Pai, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por tudo. Senhor, estamos aqui na Sua casa, Pai, essa noite, mais uma vez, para aprender mais de Ti, para aprender mais da Sua palavra, Senhor. Pai, nós sabemos que muitos têm sofrido, porque não conhecem, não buscam conhecimento, Pai. Têm perecido por falta de conhecimento. Meu Deus, nós sabemos que conhecimento é o que mais temos hoje, Pai. Está aí nas redes, temos na nossa igreja. Só falta, Pai, nós se dispor a querer conhecer mais da Sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e profetizo para que cada um de nós, a Sua igreja, todos nós aqui, Pai, na nossa cidade, na nossa nação, que as pessoas venham ter cada dia mais fome da Tua palavra, Pai. Cada dia mais fome da Tua palavra, de se alimentar da Sua palavra, Jesus. Porque nós sabemos que nós nos alimentamos também fisicamente, mas precisamos nos alimentar espiritualmente, Jesus. Para continuar a caminhada, para continuar, meu Deus, firmado nos Seus caminhos. Então, Senhor, que tenhamos cada dia mais fome de Ti, da Sua palavra. Sacia a nossa fome, Pai, mate a nossa fome aqui nessa noite. Meu Deus, eu oro para que todo cansaço, todo sono, meu Deus, toda dispersão, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, toda distração, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que nessa próxima hora, toda a nossa atenção, meu Pai, esteja voltada para Ti, para a Tua palavra, para que possamos absorver o máximo do que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Pai, fique conosco, Espírito Santo, conduza essa noite de ensino, em nome de Jesus. Você diga amém, amém. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Atos, Atos 7:53. Quem já estava nos outros estudos não precisa anotar, porque esse é o texto base, né? Mas você que está vendo e não participou, anote, por favor, Atos 7:53. A palavra do Senhor diz assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes, amém? Então a gente está continuando e hoje se encerra o seminário, né? Ministério dos Anjos, é a última aula, amém? Então o nosso pastor deu 2 aulas, né? Então vou dar uma recapitulada aqui. O significado da palavra anjo, você que não anotou, no hebraico é mensageiro, amém? Anjo, no hebraico, mensageiro. Significado da palavra ministério, execução de uma tarefa ou serviço. Características dos anjos: eles são imortais, não têm sexo, amém? Seus nomes são poucos e limitamos aqui a 2. O primeiro, Miguel, significa quem é como Deus. E o segundo, Gabriel, significa homem forte de Deus.
Amém? Então, cada um tem uma função específica, né? Então, o Gabriel, quem lembra o que o Gabriel faz? Vamos ver. Mensageiro, isso mesmo. E o Miguel? Guerreiro. Amém? Então, você que não anotou, anote as funções deles. Gabriel é um anjo mensageiro. Amém? E o anjo Miguel, um anjo guerreiro. Então aqui algumas outras coisas que é só recapitulação. São espíritos e não estão limitados somente ao físico e o natural como o homem. Amém? Sim, físico e espiritual, né, os dois. Então o físico não é limitado. O anjo, ele pode atravessar a parede, ele não tem limite. Amém? Não está limitado. E tem o poder de assumir a forma de corpos humanos e tornar invisíveis na presença do homem. Vai lá em Gênesis 19, versículo 1. Deus abençoe o Vilmar, Gisleide, que está entrando aqui, que está comentando, a Paula, vai compartilhando. Gênesis 19, 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. 3, e último. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, asmos, e eles comeram. Amém? Então aqui a gente vê na Bíblia que os anjos podem tomar formas humanas. E aqui eles até, se alimentaram, comeram, almoçaram, jantaram. Amém? Então aqui continuando o resumo do que foi passado. Eles são agentes de Deus. São mencionados como executores dos pronunciamentos de Deus. Vai lá em Atos agora. Você que não anotou, anote. E quem já anotou, só abra lá. Atos 12, 21 ao 23. Atos 12, 21 ao 23. Então lá fala assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Próximo. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Próximo. E último. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Amém? Então, os anjos, eles são executores, tá? Um dia eu ouvi até um pastor falar assim, algo que eu nunca mais esqueci, né? Quando Deus dá uma ordem, como aconteceu aqui, né? Comido de vermes. Imagine isso, né? Um exemplo aqui. A pessoa está num alto do monte, e aí Deus dá uma ordem para um anjo: ó, você vai tacar essa pessoa lá no monte por causa disso. Deus deu a ordem. O anjo, ele só faz, ele executa, tá? É um exemplo hipotético só para você entender que os anjos de Deus estão aqui para executar o que Deus pede. Amém? Então ele não vai ter aquele sentimento de não, ele faz o que Deus manda. É para ferir, como feriu aqui, matou. Ele matou o homem, então feriu, acabou. Amém? Então eles são executores. E hoje nós vamos aprender, em um encerramento, sobre os anjos caídos, né? Os demônios, a gente fala demônios, né? O costume, mas eles nada são, né? Eles são anjos que caíram, que se rebelaram lá no começo, né? Como Satanás, a gente vai ver aqui. E eles são anjos, mas anjos caídos, anjos rebeldes. Amém?
Então, anjos caídos, que tem algumas características dos anjos de Deus. Então, olha só, os demônios ou anjos caídos, eles têm algumas características, tá? Dos anjos de Deus, algumas características. Porém, seu caráter é totalmente diferente. Amém? Então, os anjos caídos, que são os demônios, eles têm algumas características semelhantes aos anjos de Deus, mas o caráter deles é totalmente diferente, oposto, né? São desobedientes e rebeldes. Então, os demônios são anjos caídos e tem um príncipe, um líder chamado Satanás. Escreve aí, se você puder anotar. Os anjos caídos, que são os demônios, tem um príncipe ou um líder chamado Satanás. Então, Satanás é o líder dos demônios. Amém? Se você quiser anotar isso também, a Bíblia fala essa palavra Satanás 30 vezes, tá? 30 vezes. Então, o que a palavra Satanás ou Satã significa? Se você quiser anotar também é importante. Satanás ou Satã, no hebraico, significa adversário. Amém? Então, Satanás ou Satã, no hebraico, significa adversário. Amém? Então, nós temos um adversário. E vou te falar, ele não brinca. Ele não brinca, tá? Ele não brinca. Jesus é maior, com certeza, já venceu. Mas se a gente der brecha, se a gente der espaço para ele, ele vem e vem com força. E detona. Sabe, quem já jogou bola, algum jogo? Todo mundo já jogou algum jogo. O adversário não tem dó, né? O adversário quer ganhar, amém? É normal. Vai dar o sangue lá, né? A gente vê as partidas lá, quase se mata. O diabo, lógico, né? Não nessa mesma intensidade, mas o diabo, que é o nosso adversário, ele quer ganhar de nós. O que é ganhar de nós para ele? Nos tirar da presença do Senhor. Amém? Então vamos lá, continuando. Seus nomes na Bíblia também é conhecido por outros nomes. Então, vou falando bem devagarzinho, se você quiser ir anotando, e o versículo. Seus nomes na Bíblia. Então, os nomes de Satanás na Bíblia. Primeiro, o maligno ou o mal. Então, primeiro nome de Satanás, o maligno ou o mal. Endereço, pode anotar aí, Mateus 13, 19. Anote e abra, por favor. Neuzeli, Deus abençoe. Joana, Maria, Aparecida. Mateus 13, 19. Então, o nome de Satanás, um dos nomes. No mesmo isso. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? Então, o primeiro nome de Satanás é o maligno ou mal. Segundo nome, anote aí, Mamon, o Deus do dinheiro. Mamon, o Deus do dinheiro. Endereço na Bíblia, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Então a palavra diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Mike, o dinheiro é do diabo? Lógico que não. Não é. Amém? O dinheiro é de Deus, é bênção, porque tudo precisa. Para a gente estar aqui hoje, tem que pagar, né? Tem que ter dinheiro, precisa. Mas o que se torna do diabo? Porque o dinheiro tem que nos servir.
Amém? Mas o que acontece quando vira o problema? Quando nós servimos ao dinheiro. E o que é servir ao dinheiro? Talvez você conheça uma pessoa que vive em torno de trabalhar, só trabalhar, corre e ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro sim, mas é o que eu estou falando, a gente não pode ser escravo, amém? Servos dele. Então tem pessoas que vivem em torno disso, aí perde um pouco de dinheiro, quase morre. Tem pessoas que se matam, né? Eu não lembro agora, mas um grande empresário lá atrás, um bom tempo já, eu lembro que a empresa dele é uma empresa bem conhecida, veio a perder, não faliu, mas perdeu uma quantidade de dinheiro, ações, alguma coisa assim, e ele se matou. Então, por quê? Porque ele era um servo do dinheiro, amém? O dinheiro não servia a ele, mas ele servia o dinheiro. Então, o dinheiro é bênção, mas quando a gente fica escravo dele, ou de qualquer coisa que não seja o Senhor, ele se torna o nosso Deus, amém? Terceiro nome, anote aí, o enganador. O enganador. Endereço, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém? Então, o terceiro nome dele aqui é enganador. Eu quero que você anote aí também, nesse mesmo tópico, Gênesis 3, 1. E abra também, Nicolas, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 1. No mesmo tópico aí. A gente vai ler até o 6. Olha o que fala aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Próximo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Próximo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Próximo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Próximo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Próximo. Acho que é o último. Isso, até aí. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Gente, olha só, né, a gente está aqui no tópico que o diabo é o enganador. E olha esse texto que a gente acabou de ler. Olha o que aconteceu. Deus tinha falado para Adão e Eva. Vou te fazer uma pergunta. Deus tinha falado para Adão e Eva não comer nenhum fruto de nenhuma árvore? Não, né? Só de uma. Amém? Deus falou: ó, vocês podem comer todas, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, tudo, qualquer uma. Só não come daquele lá. Amém? Foi isso. Olha só, olha como que o diabo é esperto. Volta lá, Nicolas, no versículo 1. 3:1. Por favor. Mas a serpente mais sagaz, né, esperta, ligeira, astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então olha só como que o diabo é esperto. Ele começou a conversa enganando. A gente entendeu. Deus falou: ó, só não come daquele lá. O diabo, né, que era a serpente, chega para a mulher e fala: Deus falou para vocês não comer nenhum fruto de nenhuma árvore. Deus falou: não é para comer nenhuma.
Aí a mulher fala, não, é só daquele lá. Aí o diabo vem, né, daquele jeitinho. Quem já conheceu uma pessoa que labiuda? Multiplica por 1000 é o diabo, né? Porque tem gente que é persuasiva, a pessoa consegue, né? Vendedor, não é errado isso, né? O vendedor tem que ser persuasivo para, né, vender, e não está errado. O diabo é muito persuasivo, o diabo é muito astuto. Então ele fala isso, não é para comer nenhuma? Não, é para comer. E aí quando ela fala que era só para comer de determinada árvore, né? Aí ele fala, Deus falou que você vai morrer? Não, você não vai morrer não. Sabe quando as pessoas falam, não, não é bem assim não, sabe? Não, você pode, até aqui você pode, não vai dar nada, sabe? É o diabo, né, querendo devagarzinho empurrar, e foi isso que aconteceu. Não, não é assim não, porque, o diabo falando, né, Deus sabe que quando você comer, você vai se tornar igual a ele. E aí quando o diabo, olha só como que é as coisas, se Eva cortasse no começo ali, não desse moral, né, seria uma coisa, mas ela deu ouvido, foi dando ouvido, pro diabo é o que ele quer, né, a gente dá ouvido, vai dando ouvido, vai levando, e aí o diabo com toda essa esperteza, fala para ela, né, não é bem assim. E aí a gente leu aqui que depois disso, os olhos dela olhando para a árvore brilha. Olha só, até então, até o diabo falar isso, estava tudo certo, ela tinha entendimento que era errado. Mas depois que o diabo chega e fala, não é assim, ela volta os olhos para a árvore de novo, ela se impressiona, porque já tinha caído na lábia do diabo. Amém? Então repete comigo, eu preciso fugir do diabo. Amém? Não, mal tá aqui, vai para lá, corre. Eu sou super crente, eu não caio não. Não tenta não, meu amigo. Vai embora, não tenta, amém? Então, quarto nome do diabo, pai das mentiras, anote aí. Pai das mentiras. Endereço, João 8:44. João 8, não, só João. João 8:44. Olha o que a palavra diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então repete comigo: o diabo é o pai da mentira. Amém? Então, o que a gente entende com isso? Que tudo que a gente ouve aí fora, o que é falado, que é contrário à palavra, vem do diabo. Amém? Então a gente não tem que aceitar. Doa quem doer, pode espernear, pode falar, não, é contrário, meu amigo? Não. Palavra. Amém? Nós cremos na palavra. E já também, né, aproveitando, a gente não pode, né, mentir, porque senão, se a gente for mentiroso, quem que vai ser nosso pai? O diabo, amém? Então, fale sempre a verdade. Pode doer, e dói, né? Na hora, você vai falar, nossa, meu Deus, dói na hora, mas é a melhor coisa, amém? Porque mentira, você vai mentir, sempre mentir, e é um poço sem fundo. Quinto nome do diabo, Apolion ou destruidor. Apolion, o destruidor. Endereço, Apocalipse 9:11. Apolion, o destruidor. Apocalipse 9:11. Vamos lá, fala assim:
Primeiro ai passou. Eis que depois dessas 9:12, deixa eu ver aqui. E 9:11, Nicolas, falei errado. 9:11, perdão. Volta um aí. Atrás. 11. Isso. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apólion. Amém? O Apólion é o destruidor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Ele quer destruir. Destruir os sonhos, quer destruir todos os projetos que é de Deus, que é dele, do Senhor, ele quer destruir. Acho que é o 6º nome, já perdi aqui a reta, mas próximo nome, Beelzebu, anote aí, Beelzebu, o deus da imundícia. Beelzebu, o deus da imundícia. Endereço, Mateus 12:24. Mateus 12:24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Amém? Então, esse é um outro nome. Vou passando aqui que tem mais alguns aqui, senão a gente enrosca. Próximo nome, Belial, o sem valor. Belial, o sem valor. Estou indo muito rápido, tá bom? Tá acompanhando? Amém? Belial sem valor. Endereço, 2 Coríntios 6:15. Anote lá, 2 Coríntios 6:15. Diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Isso mesmo? Isso mesmo. Belial sem valor. O próximo nome, o acusador. Apocalipse 12:10. O acusador. Apocalipse 12:10. Então, para quem entrou agora, a gente está vendo alguns nomes do diabo, amém? Do Satanás, você que entrou aqui agora. Então, vai anotando. O acusador. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Amém? Então repete comigo assim: quem acusa é só o diabo. Amém? Que não sejamos acusadores, tá? Olha lá, acusa. Não. Nós sejamos ajudadores. Amém? Que ao invés de a gente apontar o nosso dedo para acusar, para difamar, que a gente estenda a nossa mão, as nossas mãos, para levantar aquele que está caído ou que vier a cair, amém? E o último nome aqui do diabo, o assassino. A gente já leu, mas só para dar uma fixada, João 8:44. Coloca lá de novo, Nicolas. João 8:44. O assassino. João 8:44. Isso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida. Repete comigo. Ele foi homicida. Amém. Desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então,
ele é assassino, amém? Ele foi assassino e homicida desde o começo, amém? Então aqui, os se encerraram. Então, continuando, ele foi um anjo criado por Deus, como todos os outros. Isso aqui é forte, né? De pensar. Os demônios, que são anjos caídos, foram criados por Deus, como todos os outros, da mesma forma. Mas Deus o honrou, era o líder, tinha uma posição acima dos outros. Anote aí então, ele era o diabo, coloca aí, o diabo era um querubim ungido. E anote o endereço, Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 18. A gente vai ler aqui. Ezequiel 28, do 12 ao 18. Então ele era um querubim ungido. Isso. Tá rápido, hein, Nicolas? Que isso? Ezequiel 28, do 12 ao 18. Então, só para, antes da gente ler aqui, fala assim, aqui era uma profecia para o rei de Tiro, né? Onde a gente vai ler agora, mas que também se referia a Satanás. Olha o que fala, a gente vai ler até o 18. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Próximo. Estavas no Éden, olha só, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Próximo. Tu eras querubim, olha só, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Próximo, acho que é o último, né? Não, até o 18. Isso. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Penúltimo. Elevou-se o teu coração, novamente, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Último. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém? Então, olha só o que acontece. Antes da gente continuar aqui, só quero dar um parêntese. Como a gente leu aqui, anotou, ele era um querubim ungido. A gente leu aqui, ele foi elevado por Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela não tem limites, é insaciável. Amém? A gente é assim, não é errado a gente querer conquistar, crescer, precisamos, não tem problema nenhum. O problema é até que ponto eu quero chegar lá, né? Porque, pega esse exemplo, uma coisa é eu querer chegar em determinado lugar na empresa que eu trabalho. Beleza, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me dar o melhor, amém? Para chegar lá. Agora, outra coisa totalmente diferente, como acontece com muitos, é querer passar por cima de todo mundo
sabe, derrubar, meter o pé, não está nem aí para chegar naquele lugar. Aí que é o problema. Então o que acontece? Ele foi elevado pelo Senhor. E o Senhor quer nos elevar e vai nos elevar. Mas que a gente tome muito cuidado. Amém? Quando chegarmos, se não chegamos ainda naquele lugar que o Senhor preparou, quando a gente chegar, que a gente sempre se lembre da onde a gente veio. E que nós, se estamos ali, é por causa do Senhor. Amém? Nós não somos nada, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então quando a gente chegar, se a gente não chegou ainda, sempre manter o nosso coração em Jesus, em Deus. Amém? Para a gente não se corromper como aconteceu com Satanás. Então aqui aqui é uma profecia, né, como eu falei, para o rei de Tiro, mas que também se referia a Satanás. Anote isso, é importante. Aqui era, nesse texto que a gente leu, aqui era uma profecia para o rei de Tiro, vírgula, mas que também se referia a Satanás. Aqui era uma profecia para o rei de Tiro, vírgula, mas que também se referia a Satanás. Então a gente leu aqui, fala sobre comércio, né? Então lembrando que comércio, né, ou seja, as negociações, né? A gente leu ali que o diabo, ele fez um comércio, negociou ali com uma terça parte dos anjos. Negociações que Satanás fez, persuadiu a terça parte dos anjos. Então houve uma negociação ali, Satanás negociou porque ele é astuto. Então ele conseguiu trazer a terça parte dos anjos do lado dele. Amém? Então foi uma negociação. Então aqui, onde a gente leu, a gente tem uma dualidade. Quem fez teologia aprendeu. Então anote aí, dualidade. Dualidade significa qualidade do qual é dual ou duplo em natureza, substância ou princípio. Amém? Dualidade significa do qual, né, dual ou duplo em natureza, substância ou princípio. A gente vai ler outra passagem aqui para você entender melhor o que é essa dualidade. Anote e abra em Isaías, capítulo 14, do 12 ao 15. Isaías, capítulo 14, do 12 ao 15. Então aqui só para a gente entender o que é essa dualidade, para fixar. Isaías 14, do 12 ao 15. Amém. A gente vai ler até o 15. Então fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Próximo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Próximo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Próximo e último. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém? Então aqui é outra passagem que refere à dualidade. Então, é a dualidade que quando eu falei que ela se referia tanto à passagem lá, né, que falava do rei de Tiro, era uma situação, mas essa mesma passagem era uma profecia também, né, falando, na verdade, de algo que já tinha acontecido. Então, uma dualidade, né, o que aconteceu, duas coisas ali no mesmo texto, mais ou menos assim.
Então anote agora Apocalipse 12, 4. Apocalipse 12, 4. E abra lá, Nicolas. 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Amém? Então aqui fala de quando a terça parte dos anjos caiu com o diabo, né? E Jesus, anote aí, Jesus testificou a sua queda. Anote, Jesus testificou a sua queda. E anote o endereço, Lucas 10, 18. Lucas 10, 18, e abra lá. Lucas 10, 18. Deus abençoe a Juliana, pastor Adriano. Juliana, Deus abençoe. Lucas 10, 18. Mas aqui Jesus falando, tá? Para a gente entender que Jesus falou sobre a queda de Satanás. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Amém? Então, é aqui Jesus testificando. Então essa queda, ela foi antes de Deus criar um homem. Foi lá no início de tudo. Então a gente, a nossa Bíblia começa ali em Gênesis, que é o início, mas isso foi para trás, que a gente vai ver algumas coisas aqui, como a gente leu em Ezequiel, mas foi antes da criação. Por isso ele apareceu no Éden para tentar Eva. Então se você quiser anotar, por mais que parece que é óbvio, mas é importante. Essa queda foi antes de Deus criar o homem. Por isso, ele apareceu no Éden para tentar Eva. Amém? Então aqui, continuando. Por isso, depois que o homem foi expulso do jardim, que Deus colocou anjos para guardar o jardim, porque os demônios estavam na terra. A gente vai ler lá, anote lá então, Gênesis 3, 24. Quiser colocar na frente, ou atrás do endereço, anote assim, Deus colocou 2 anjos para guardar o jardim. Gênesis 3, 24. Isso. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? E até hoje, tá lá. A gente não sabe onde que é, o pastor até comentou, ali em Israel, em algum lugar, mas a gente só não vê, não consegue ver. O Senhor não se permite ver. Amém? Então, continuando, anote agora aí, por favor, características dos anjos caídos. Características dos anjos caídos. Primeiro, anote, por favor, seu poder miraculoso. Seu poder miraculoso. Anote o endereço. Tem 3 aqui, mas só anote esse só. 2 Tessalonicenses 2, 9. E coloca lá, Nicolas, por favor. 2 Tessalonicenses 2, 9. Aleluia.
2 Tessalonicenses 2:9. Deus abençoe a Maria, comentou aqui agora. Deus abençoe cada internauta. Você que entrou agora, compartilhe aí, por favor. Amém? Então lá fala assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Novamente, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o diabo, ele é miraculoso. E o que acontece? Que a gente leu aqui, sinais, prodígios da mentira. O diabo, lógico, não igual, nem se compara com Deus, jamais, mas ele também faz alguns sinais. Ele opera alguns sinais para enganar. Quer ver? A gente vai ler agora, anote, pode anotar também, por favor, Mateus 24:24. Mateus 24:24. Então o diabo, ele é miraculoso, ele engana. Ele também faz alguns prodígios. Deus abençoe. Mateus 24:24. Abre lá, Nicolas, por favor. E você anote também. Olha o que fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Novamente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, olha só, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Aqui a gente sabe, estamos numa igreja séria, abençoada, pastores sérios, mas aí fora, esses falsos profetas, eles estão por aí, queridos, estão operando. Se possível, para enganar os próprios eleitos. Então o diabo, como eu falei no começo, ele é astuto. Então o que eu quero falar para você e para nós, para a gente ter em mente: nunca se impressione fácil demais quando você vê coisa aí fora, sabe? Olha lá, pode ser de Deus, pode ser, mas sempre tem um pé atrás quando a gente não conhece. Quem está entendendo? Amém? Aqui os nossos pastores a gente conhece, tranquilo, é bênção, são de Deus. Mas quando a gente não conhece, toma cuidado, porque o diabo, ele opera alguns sinais também para enganar. E aí, muitos vão na onda achando: nossa, olha só, Deus está no negócio. E Deus não está no negócio. Quando a gente não vai ler, mas quando Deus está para tirar o povo do Egito, ele envia Moisés e Arão até o faraó, para pedir: eu quero, nosso Deus, ele quer que você liberte, deixe o nosso povo sair. E Moisés, Deus já tinha falado para eles: vocês vão lá, Deus sabia de tudo já, ele não vai aceitar. Então Moisés, você vai estar com um cajado, você vai jogar no chão, vai virar uma serpente, a gente conhece a história. Então Moisés chegou no palácio, jogou o cajado e ela virou uma serpente. E aí todo mundo: nossa, meu Deus, meu Deus. Mas lá, a Bíblia fala que tinha uns magos, e eles instantaneamente fazem o mesmo sinal. Mas lógico, ali, pelo espírito maligno, eles operam, jogam também um cajado e viram uma serpente. E aí eles também lá na frente vai fazer a água se tornar em sangue. Eles também repetem, Só quando o negócio vai ficando muito assim que eles não dão conta, Porque aí é só Deus. Mas alguns pequenos sinais o diabo opera, amém? Então a gente precisa tomar cuidado.
porque ele é astuto. Então, segunda característica, primeira a gente já anotou, miraculoso. Segunda, seus enganos. Anote aí, seus enganos. E anote o endereço e abra 2 Coríntios 11, 14. Seus enganos, endereço 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Novamente, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém? Então, ele tem as suas formas de enganar. Então, tome cuidado. A gente, precisa tomar cuidado. Terceira característica, príncipe deste mundo. Anote aí. Príncipe deste mundo. E anote o endereço. João 14:30. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Novamente, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Bem, a Bíblia fala que o mundo já é do diabo, está aí tomando conta, até Jesus voltar, lógico, mas hoje ele está aí, está solto, e a gente precisa tomar cuidado. Próxima característica, anote aí, Deus deste século. Deus deste século. Endereço, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Fala assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, novamente aqui, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Então, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Então, Deus desse século, que é o diabo, ele tem cegado inúmeras e inúmeras pessoas. E, infelizmente, até dentro das igrejas. Isso que ainda é mais triste, Pessoas dentro das igrejas sendo cegadas pelo diabo. Amém? Porque é a palavra de domingo. Se distrai, o diabo vem e leva mesmo e cega o entendimento. Então, próximo tópico, e praticamente aqui o último, anote aí, o caráter dos anjos caídos. O caráter dos anjos caídos. Anote também, que é o primeiro tópico aqui, ações pessoais que demonstram seu caráter. A gente já leu esse versículo, mas vamos ler, anote também, a gente vai ler de novo, só para a gente entender aqui. João 8:44. João 8:44. Então, ações pessoais que demonstram seu caráter. 44. Isso. Então, ações que demonstram o caráter. Ações do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, caráter do diabo. Foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade.
porque nele não há verdade, caráter do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então aqui, ações pessoais que demonstram seu caráter. Segundo, anote aí, suas estratégias. Suas estratégias. Endereço: 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. A palavra fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Novamente, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Então, suas estratégias. Terceira coisa aí, anote: suas ciladas. Suas ciladas. Endereço: Efésios 6, 11 e 12. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Esse versículo aqui, esse finalzinho aqui é muito importante. A gente sempre ter na nossa mente. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Eu sei que na hora que acontecem as coisas, não é fácil, né? Quando faz alguma coisa para mim, para você, quando falam, várias coisas, né? Uma fechada no trânsito, tudo isso, na hora ali, nossa mente, nossa cabeça ferve. Mas a gente precisa entender que a nossa luta, quando alguém está falando mal, querendo fazer mal contra mim, a minha vida, a tua vida, a gente precisa ter no nosso coração, por mais difícil que a nossa luta não é contra a pessoa. Amém? Porque ela está sendo usada pelo diabo. Nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades. Então, quando alguém falar, alguém fazer alguma coisa, quando acontecer alguma coisa, não olhe para a pessoa, não olhe para a situação. Tente olhar que aquela luta ali vai muito além do que no nosso âmbito natural. Amém? Vai além. É o diabo com seus demônios querendo nos desestabilizar a todo momento, querendo fazer a gente pecar, murmurar, xingar, falar o que não deve. Amém? Então, que a gente sempre tenha isso no nosso coração. Então, aqui acho que acabou as características, mas anote aí o penúltimo versículo, 1 João, agora é 1 João mesmo, 3:8. 1 João 3:8. Isso. Segura aí. Então, mesmo, a gente tendo um entendimento que tem milhões aí, né, uma terça parte, mas olha só, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Novamente, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Amém? Então Jesus, ele venceu, já venceu lá na cruz. Último versículo, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Note aí e abra Hebreus capítulo 2, versículo 9. A gente vai ler até o 16. E aí a gente vai orar. Amém. Olha o que fala lá. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Próximo. Isso, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Próximo. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Próximo. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Próximo. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Próximo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Próximo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Próximo, acho que é o último, né? Isso, é o último. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? Pode fechar aí? Queridos, entenda uma coisa. A gente precisa conhecer o nosso adversário. Como eu falei aqui no começo, de jogo, né? Futebol, qualquer jogo, o técnico, ele estuda o adversário, né? Para saber as fraquezas, né? Eu jogava basquete na minha adolescência, e aí a gente sempre, né? Mas lógico, né? A gente só conhecia na hora ali, né? Então, porque não tinha, não era aquele alto nível, não era profissional. Mas quem é profissional, eles conhecem, eles estudam, né? Sabe da fraqueza, certinho daqui e dali, para na hora do jogo saber, né? Ó, a gente pode ir por aqui, por aqui. E o diabo, ele fica, ó, a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Uma brecha, e ele vem. Amém? Então a gente estudou e aprendeu sobre o diabo para quê? Para a gente entender. A gente não pode brincar com ele. Amém? Jesus já venceu, como lemos, já venceu. Maior é ele, Jesus é maior. Mas como eu falei, repito, a gente não pode dar brecha. A gente tem que vigiar a todo momento. Amém? Vigiar para que a gente não caia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, pelo ensino dessa noite, Pai. Pai, hoje estamos encerrando esse seminário, né, o Ministério dos Anjos. Pai, o pastor falou nos outros estudos sobre os seus anjos, os anjos, e hoje encerramos falando sobre os anjos caídos, Pai, que são os demônios.
Pai, nós sabemos que eles não têm poder sobre nós, a não ser que a gente dê o poder, a não ser que a gente dê legalidades. Pai, porque o Senhor já venceu. Pai, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. A vitória já é nossa, Pai. É nossa. O diabo já é um derrotado. O diabo com os seus anjos já estão derrotados, Pai. Já estão derrotados. Pai, então, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida de cada um. Pai, porque nós sabemos que mesmo o Senhor já venceu, mas a gente precisa vigiar, Pai. A gente não pode brincar com o inimigo. Então, Pai, nos ajude a não, Pai, a não negociar, a não querer enfrentar o diabo, Pai. Mas que a gente tenha entendimento de fugir do mal, Pai. Fugir de toda a aparência do mal, Pai. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor já venceu. Já somos mais que vencedores em Ti, Pai. E nós Te glorificamos e exaltamos o Seu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse seminário. Meu Deus, nós crescemos um pouco mais nessas 3 noites de ensino. Aprendemos também, Pai, sobre os Seus anjos, que eles estão para nos servir, Pai. Como é bom, Pai, como é bom poder saber, meu Deus, que os anjos acampam ao redor daqueles que Te temem, Pai. Ah, Jesus, como é maravilhoso saber que o Senhor, Pai, usa os Seus anjos para nos servir, Pai. Isso é maravilhoso. Pai, como é bom saber, mesmo não vendo com os nossos olhos naturais, mas sabemos, Pai, que no mundo espiritual há uma guerra, Pai. Nesse momento há uma guerra sendo travada. Os Seus anjos, Pai, estão lutando ao nosso favor, Pai. Pai, nós Te agradecemos por isso, Jesus. Continua nos fortalecendo a cada dia mais, para que possamos crescer a cada dia mais na Sua palavra, Pai, crendo que não há outro igual a Ti. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você diga amém, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar por um momentinho. A gente vai orar pela oferta. Você que está aqui e que quer ofertar, né, ou devolver o dízimo, pega o envelope aqui para você. E você também está na sua casa e nessa noite quer ofertar, amém? Quer devolver o dízimo. A gente vai estar colocando a nossa conta, a conta da igreja e a chave Pix, tá bom? Eu tenho certeza, como o nosso pastor tem falado, que você tem sido muito abençoado, né, em cada culto, estudo. Isso tudo aqui, né, gera muito dinheiro, tem muito gasto, e tudo isso aqui está através das nossas ofertas e dízimos, amém? Então, se você vai ofertar, coloque a mão no seu coração, na sua casa, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, por cada um que nessa noite não vai poder, meu Pai, ofertar na sua casa, para que no próximo culto, meu Deus, você venha abençoar, para que a gente possa estar ofertando. Também oro, meu Deus, por aqueles que vão ofertar nessa noite na sua obra, Pai, na sua casa. Meu Deus, venha multiplicar, Pai, 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que nós não ganhamos do Senhor no dar, Pai. A gente pode dar a maior quantia que for, o Senhor sempre vai dar muito mais. E nós entendemos também pela Tua palavra que todo aquele que planta, ele colhe. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada semente que está sendo lançada na Tua obra nessa noite, Pai. Abençoe cada vida. Deus, que isso venha multiplicar, Pai. Venha sabedoria para administrar a sua casa, as finanças, e que venha crescer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, recadinhos. Sexta-feira, clamor do meio-dia, presencial e online, né? Opa, invertido, né? Online e presencial, amém? Então você que consegue, né?
está nesse horário, está com horário livre, ou consegue escapar um pouquinho do serviço, né, na hora do almoço, a gente vai estar aqui meio-dia. Sábado, culto de jovens, às 19h, e domingo, culto da família, às 19h também. Amém? Quero despedir os nossos amigos internautas. Deus abençoe vocês, tá bom? E até o próximo culto, em nome de Jesus.